Bem-vindas, bem-vindos à minha nova série Enquanto o Bolo Assa. Esse é o nosso momento de trocar uma ideia, de trocar depoimentos e de fazer com que alguma coisa melhore no seu dia, no meu, que você curta esse vídeo e todos os próximos. A ideia é trazer um conteúdo bem legal e bem recorrente, né? Que a gente consiga ter uma boa rotina de vídeos. Então hoje é um tema muito interessante e muito pulsante para mim, ainda mais que a gente acabou de passar pelo Dia dos Pais. Hoje eu tô filmando dia 14 de agosto, então o Dia dos Pais foi no domingo e é um tema que eu passei muitos anos da minha vida lidando com esse dia e com as dores que esse tema me trazia. Eu acho que hoje eu já consigo falar disso de um lugar muito mais tranquilo e eu acho que a gente vai criar uma conexão aí muito legal. Muitas pessoas têm algumas questões ou com o pai ou com o pai da filha do filho, né? Então, assim, a gente tem muito para trocar. E não é para demonizar ninguém, não tô aqui para ficar falando mal das pessoas ou das suas atitudes, é mais sobre o meu relato mesmo e sobre como eu lido com isso, como que eu trato isso em mim para tentar ter uma vida mais digna, para me orgulhar mais de mim, sabe? Enquanto a gente não tem aquele que vem de cima para falar, eu me orgulho de você, ou vai lá, eu acredito em você. Então a gente tem que aprender a ser essa pessoa na vida. E não é um caminho fácil, gente, não é. Quando alguém fala assim, ai, esquece isso, ai, toca pra frente. Não é tão simples assim. Não é tão simples porque nós somos seres humanos, né? E a gente vem de lugares que já são, assim, meio que pré-programados, né? Do que a gente é e do que a gente é feito mesmo, né? Porque nós somos feitos por duas pessoas. Esse encontro gera um ser humano novo, né? Gera o que a gente é. Então a gente tem até traços, né, na nossa personalidade ou na nossa fisionomia, no nosso corpo, na nossa saúde, que veio dessas duas pessoas, né, dessa união e até da ancestralidade toda, né, que vem dessas famílias. Então, assim, eu vou resumir bem brevemente a minha história. No ano de 2023, eu fiz um vídeo bem interessante pro Instagram. Tá lá, eu vou deixar o link aqui embaixo, na verdade, para quem quiser ver, onde eu conto brevemente, eu acho que é uma prévia mesmo, né, do que vinha a acontecer, por isso que eu tô usando essa palavra. E nesse vídeo foi muito interessante porque muitas pessoas vieram conversar comigo e teve muita conexão também, sabe? Muita gente assim, tipo, nossa, que coragem, parabéns por ter exposto. Enfim, eu venho muito mais de um lugar de que não é tanto assim a coragem. É muito mais uma necessidade, sabe? De poder conversar sobre isso, de poder, de repente, que alguém veja e não se sinta tão só, sabe assim? Porque é um lugar que eu gostaria de estar também, assim. Acho que as pessoas falam um pouco sobre isso e eu acho que precisa ser falado. Então, a minha história que eu contei lá partia da ideia de que eu queria encontrar a minha família paterna. Por quê? Porque quando eu fui gerada, né, o meu pai biológico e não teve interesse. E hoje em dia eu até acho muito legal um termo que a gente usa, que as pessoas usam, que foi assim, né? Que ele não faz sentido biológico, mas ele faz um sentido muito gigante, assim, quando você olha para um contexto de realmente, assim, livrar-se de um filho, que livrar-se também não pega pesado, né? Mas nesse sentido eu acho que cabe bem, que é quando você resolve se livrar de um filho, simplesmente ignorando a existência dele. A mulher não pode fazer isso, né? A mulher, ela tem que gerar, ela tem que tomar uma decisão, ela tem que tomar várias decisões, na verdade, né?
Então a gente parte de um lugar aí de que pro homem é muito mais fácil. E pro homem ele resolve só seguir a vida dele e dizer não, não é meu e toca a vida. Acho que hoje até isso já mudou muito, mas isso, a minha história já começa há mais de 40 anos atrás, né? Nasci em 83, então ainda, as coisas ainda eram um pouco mais difíceis. E ele simplesmente disse, esse filho não é meu e eu não quero saber, eu tenho minha família e não quero saber. E aí pronto, seguimos nossas vidas, né? Aí minha mãe me teve, cuidou de mim, conforme ela conseguiu, conforme, né, a vida foi fluindo. E eu vivi com muita escassez, inclusive assim, né, desde criança, assim, não só na falta da presença, porque não é a ausência é como se você já tivesse tido, né? Falar a ausência da presença me soa melhor. Não sei se para vocês faz sentido, mas para mim soa melhor. Porque a ausência da presença, ela traz muita coisa, né? E daí que ela cria uns vazios que você não entende o que é que você tá sentindo. Falando por mim, né? De novo, lembrando que eu tô contando o meu relato, assim. Então eu saí de casa muito nova, muito cedo, porque eu pensava que não era o que eu queria pra mim. Eu saí com 16 anos, eu comecei a trabalhar com 11 anos, porque eu precisava. E aí as coisas foram andando, caminhando, né? Muitos percalços, muitos perrengues ao longo desse período todo. E isso sempre esteve na minha cabeça, assim, porque tem o Dia dos Pais no colégio. Então sempre era uma data assim de... tá, né? Daí toda as famílias ali e tal, e você não tem. Então já era um período, uma data difícil, por isso que eu pego esse gancho, assim, desse ano pra falar sobre isso, porque hoje é muito diferente. Óbvio, né, gente? Eu preciso amadurecer isso em mim. Eu vou fazer 42 anos no mês que vem. Daqui a um mês eu faço 42 anos. Isso pra mim parece que nem caiu a ficha ainda. Mas eu precisei lidar com isso ao longo da vida. Então, eu precisava tirar da minha cabeça aquilo de, mas quem é ele? E se a gente se conhecesse? E se ele me amasse? Eu acho que essa era a bobagem maior da minha cabeça, assim, e mais ingênua, de fato, porque eu sentia que eu era capaz de ser amada, como se um esforço partisse de mim, porque foi meio que assim que eu cresci. E aí, eu com 24 anos, eu tava pra fazer, eu acho que até tô fazendo aniversário agora essa história, porque foi um pouco antes de eu fazer 25, que eu resolvi procurar ele. Na época eu encontrei, eu tinha o nome dele e a cidade, né? Então eu achei um detetive virtual que encontrou os dados dele e eu entrei em contato. E aí foi aquela história de, não, você não é minha filha, né, tal. E eu, olha, não estaria te ligando se eu não tivesse certeza, né? E aí, mas como que eu vou ter certeza? Confiando na minha mãe, confiando 100%, 300%, 1000%. Confio demais. E aí eu fui, depois de muita conversa, a gente resolveu, ele resolveu, né? De eu ir encontrá-lo para fazer o exame de DNA. E o exame deu positivo, né? É aquele 99,9% que o DNA faz. Foi muito simples na época. E eu lembro que a minha lembrança forte dessa época, gente, é que eu não tinha preparo nenhum para aquilo. Eu não fazia acompanhamento psicológico, eu não conversava sobre isso com ninguém. Tipo, olha essa ferramenta, nossa, que maravilha. Quantas informações eu já vi na internet, assim, que me ajudaram a elucidar emoções, pensamentos, frustrações que vêm daí, sabe? Que você ouve, assiste e fala, pô, é isso. Então, são insights que a gente consegue, que na época eu não tinha. Então, eu fui muito despreparada. Foi uma experiência bem ruim pra mim, porque eu fui tratada horas como uma criança e horas como uma super adulta. Então, por exemplo, eu acho que com 24 anos a gente não sabe muito da vida, eu acho que de forma geral,
E acho que, ao mesmo tempo, sim, porque eu já estava no mundo sem família e sem ninguém há uns bons anos, né? Eu já estava me virando e vivendo e tendo as minhas experiências há uns bons anos. Então, eu esperava ser tratada como tal. E aí foi meio frustrante, assim. E, enfim, eu não fui amada. Eu não fui amada. Nem minimamente. E isso na época foi assim, né, deixa pra lá. Mas aí foi difícil de deixar pra lá, né? Inclusive que a gente trocava e-mails, e ele me escondeu também, né? Quando eu fui fazer o DNA, a gente foi pra outra cidade, pra, né, ficar naquela coisa mais assim, eu não quero que ninguém saiba por enquanto. Eu falando agora, a gente chega só a ridículo. Mas enfim, eu fui na onda, né? Porque eu não era a líder ali, eu não era mais velha, eu não era a cuidadora. Eu estava num lugar de filha caçula mesmo, né? E de abandonada, né? Então, assim, fizemos lá o DNA e depois eu voltei, eu morava em São Paulo na época. Muito interessante, né? Porque eu morei em São Paulo um tempo e foi uma experiência muito incrível e que tem essa história no meio, assim, que é bem legal. Digo bem legal porque faz parte do que eu sou, né? E aí a gente trocava e-mails e o jeito dele de se afastar de mim foi um tanto quanto... Não sei que palavra usar até hoje. Chega a ser vergonhoso falar, mas, gente, ele pegou meu CPF, porque eu passei pra ele por causa das passagens, né, de avião, e aí ele pegou meu CPF e consultou no Serasa. E aí, ao invés de você olhar pra uma pessoa de 24 anos que sofreu muita escassez, que não teve muita coisa, que teve que se virar e ver umas dívidazinhas lá, por exemplo, uma loja de material de construção. Pô, será que ela tinha teto? Caramba, eu nunca perguntei pra ela se ela tinha teto. Ou será que tinha torneira na pia? Ou será que ela teve que se virar pra ajudar a botar um ralo na casa? Enfim, sabe assim? E daí com isso, ao invés de conversar comigo e filha, né, qual é a história, tal, não, eu recebi um e-mail extremamente grosseiro me chamando de estelionatária. E isso foi assim, eu lembro que eu desabei na hora, assim, desabei e não soube o que dizer, não soube com quem conversar, não soube o que responder, porque me ofendeu de um jeito que nada nunca me ofendeu tanto. E a Isis, teimosa, toda espiritualizada que sou, não consegui deixar isso como tipo, deixa assim, tá certo, tá... Porque não tá certo, não tá certo. E aí eu queria ainda que as coisas ficassem mais corretas, sabe? E eu faço acompanhamento terapêutico, né, com psicóloga, já passei por várias linhas de terapia. E na época que época, né? Quando eu resolvi procurá-lo novamente, eu tava com 38 anos. E aí eu procurei ele de novo e ele falou assim, você tá me cheirando a golpe, tal. Daí então eu vou entrar pelas vias legais, né? Para que eu tenha o registro, para que eu seja reconhecida como filha. E aí eu contratei uma advogada, paguei no meu bolso, e era, aliás, uma advogada muito boa, muito especial, assim, que eu gosto muito dela. Gosto muito que tenha sido ela que tenha feito o meu caso. Só que a justiça é muito limitada, né? Então a gente conseguiu o reconhecimento paterno. Eu tenho o nome dele na minha certidão de nascimento. E o que eu mais achei fofo foi ter os nomes dos meus avós, porque eu queria muito sempre saber da minha ancestralidade. E eu lembro quando eu peguei
a certidão, assim, online mesmo, e eu vi o nome e descobri que eu tenho, vou dizer tenho, mesmo que eu não sei se está viva ou não, né? Mas a minha, por parte de mãe, ela já faleceu há muitos anos. Então, eu tenho duas avós Maria. Não tenho, né? Nunca tive uma delas, mas eu acho que isso existe. Em algum plano, isso é importante, isso não deixa de ser. E eu lembro que eu chorei. Nossa, fiquei muito emocionada, fiquei muito contente com aquilo, sabe? Começou a fazer mais sentido. E é legal porque o meu psicólogo da época também, ele tinha especialização em psicologia espírita, se eu não me engano é espírita. Então tinha muito disso que a gente podia conversar, sabe, assim, trazer esses temas de ancestralidade, né, de tudo que não é aqui, tipo, vem de outro lugar, vem de um plano maior, enfim. E aí, enfim, a gente podia conversar sobre tudo isso e ali eu fui entendendo por que eu queria tanto botar as coisas no lugar. E, né, porque é um papel? É um nome? Mas assim, é o lugar de estar. E eu gostaria que o lugar fosse também um lugar amoroso, fraterno, paterno, mas esse lugar não existe. E eu já entendi que ele não vai mais existir. E aí, quando saiu tudo isso, eu ainda corri fazer o meu RG com a certidão que eu tive que tirar pro processo, para que eu não tivesse o nome dele no meu RG, porque eu fiquei assim, tipo, gente, ele me bloqueou de novo no WhatsApp, ele me bloqueou da vida, ele não quis saber absolutamente nada sobre mim, não compareceu na primeira audiência, se vitimizou muito no processo inteiro, e tudo que eu queria era o quê? Vocês sabem, né? Tudo que eu queria era uma pessoa ali no lugar dele, num lugar de pai, num lugar que talvez não cumprisse muitos quesitos, mas que, pô, não precisava me bloquear, né, cara? Tipo, olha pra mim. Então, assim, não tenho toda essa autoestima, tá, gente? Isso aqui é muito trabalho mesmo, assim, muito trabalho psicológico, de olhar pra si, de meditar, de visualização, de limpeza, de karma, de dharma, de um monte de coisa pra entender que eu mereço. Mas que ali eu não vou ter. Então tá tudo bem, eu faço as minhas buscas, sabe? Eu busco lugares que eu seja amada, pessoas que possam me amar. Então, aí eu corri fazer meu RG pra não carregar o nome dele no meu RG e tá tudo certo. Aí quando eu fiz esse vídeo no Instagram, eu me abri porque eu queria encontrar minha família. E isso a justiça não dá. Eu acho terrível, porque eu teria que abrir outro processo para ter uma liberação de dados, sabe? De saber quem são. E eu não, enfim, eu falei, não vou abrir outro processo, né, cara? Gastar com outro processo. Se não quer, não quer. Mas isso ainda me incomodou, eu fiz esse vídeo. E aí abri para as pessoas, né? Tipo, se alguém tiver algum meio, porque no passado eu descobri os contatos dele assim, pela internet, né? Com pesquisas e tudo. E aí passou um ano, uma seguidora veio e me falou de um caso de uma amiga dela e falou: eu conheço essa pessoa aqui que ela encontra pessoas que estão sumidas ou desaparecidas ou familiares e tal. E eu falei, nossa, que bacana, vou entrar em contato. E aí essa pessoa descobriu os nomes dos meus tios e da minha irmã, que era quem eu mais queria, né? Porque eu acho que ter uma irmã, cara, imagina que massa! Na minha cabeça, assim, era nossa, que interessante, que incrível. Nossa, eu vou ter alguém pra contar. E aí ela descobriu, e daí eu entrei em contato com ela. E aí eu desabei de novo, porque ela já sabia que eu existia lá em 2008, que foi quando eu fui atrás dele. Ele contou pra ela sobre mim. E eu não sei o que ele disse, né? Óbvio, não sei como foi, o tom da conversa ou o quê.
Mas eu fui meio que demonizada e liguei pro meu psicólogo, falei, preciso de uma sessão, porque eu preciso trabalhar isso. E realmente, assim, eu não conseguia parar de chorar, porque na minha cabeça era assim, como que uma mulher, ela é mais velha que eu, né? Eu continuo sendo a caçula. Como que uma mulher sabe que tem uma irmã e não se interessa por saber quem ela é? Gente, se eu descobrisse, quer dizer, eu fui atrás, né? Eu fiquei anos atrás, eu fiquei anos movendo todas as minhas forças pra descobrir. E daí quando eu descobri, ela já sabia que eu existia. Então foi assim, caramba, eu realmente não tenho lugar de afeto nessa dinâmica, não tenho. E então foi muito difícil. A gente trocou um pouco de mensagens pelo WhatsApp. Eu descobri que sou tia-avó. Nossa, foi assim pra mim emocionante, gente. Mas eu não tenho uma foto. Ela não perguntou nada sobre mim, sobre como que eu tava, pelo menos. Nada, assim. Foi... Eu não tava preparada pra isso. Eu tava preparada pra um... Quem é você? E eu sou sua irmã. Sabe assim, era a história que, enfim, que eu achei que aconteceria. Mas não, foi realmente assim, claro que eu sei que você existe. Aí ela sabe. E não se interessou. E cá estou eu. Isso já faz uns meses da nossa conversa. Semi-conversa, ou nem acho que tenha sido uma conversa, porque não houve um interesse. A gente não se falou mais. E eu tenho orgulho de mim, gente. E eu quero que... Eu quero que essa história possa... de alguma forma inspirar alguém, porque encorajar acho que não seja o caso, porque coragem é muito de cada um e tem que ser muito, muito, muito forte para aguentar essas coisas e a gente nunca sabe como vai ser, nunca. Do mesmo jeito que a gente diz que não sabe como vai ser o dia de amanhã, não sabemos mesmo. A gente faz planos, a gente faz metas, a gente cria uma rotina, uma programação, mas a gente não sabe como vai ser. Então, é preciso pelo menos um apoio terapêutico, pelo menos um suporte terapêutico, porque ninguém eu tenho uma amiga. Não, ninguém tá preparado assim para trocar uma ideia sobre isso. Eu tenho meu parceiro que me apoia. Também, coitado. Ainda mais numa questão paterna, né? Que é uma questão assim, apenas dos homens, apenas masculina. Então, eu digo pra vocês assim, façam terapia, muita. Mesmo que vocês tenham pai, porque eu não tenho, né? Eu nunca tive, continuo não tendo, mesmo tendo o nome dele na minha certidão de nascimento. Não sei de nada dele, porque eu não tenho nem como falar com ele. E eu decidi que eu parei, depois de ficar um tempo ainda esperando que a minha irmã entrasse em contato comigo de novo, quisesse saber mais sobre mim. Eu decidi que chega, que eu vou cuidar da minha vida, eu vou olhar pra mim e eu vou cuidar dos meus afetos da forma que eu posso, da forma que eu consigo, da forma que eu conquisto, sendo quem eu sou, vivendo, né? Sendo amável, sendo terapeutizada. E hoje eu tô aqui, eu tenho depressão desde criança e isso é muito conectado, sabe? Uma coisa com a outra. Porque a gente existe no olhar do outro, né? Então quando o outro não quer olhar pra gente assim, isso causa um dano muito forte. E que a gente precisa descobrir o que isso está causando, entende? E eu demorei muito para entender que vinha desse lugar do não quero saber, não existe para mim. Então, hoje eu já tô bem mais tratada, assim, bem mais recuperada dessa coisa toda que, né, que nome dar é isso, dessa jornada. E
Vou fazer 42 anos, não esperava chegar até aqui. Tenho um lindo livro publicado independentemente. Então, assim, sei quem eu sou, sei o quanto eu posso acrescentar na vida das pessoas. E eu acho que essa é a parte mais interessante. De resto, só mais um pontinho assim, enquanto muitas pessoas, pouquíssimas na verdade, pouquíssimas pessoas que souberam que eu tava fazendo essas coisas, indo atrás, né, pesquisando e tal, era assim, ai, mas ele tem dinheiro pra te ajudar, sabe, assim, as próprias pessoas mais próximas, assim, e eu, cara, isso não é sobre isso. Isso é sobre ser vista. Eu quero preencher esse vazio que eu sinto. E aí eu mesma tive que descobrir que não era nem sobre isso. Porque não adianta, não preenche. Não preenche. Mas hoje eu tenho minhas respostas. Eu tenho... não são boas, óbvio. São respostas reais, na realidade, né? São respostas que são as que eu tenho, são as que existem. E, enfim, espero ajudar vocês de alguma forma. Comentem aqui se vocês têm alguma história parecida, porque eu nunca fui uma pessoa de conseguir ligar o foda-se para as coisas. Eu sempre gostei das coisas certinha, como uma boa virginiana, como uma boa pessoa esforçada que sou. Então, comentem, se inscrevam no canal, porque eu quero trazer um conteúdo semanal, de início, depois até mais, trazendo muitos temas sobre terapia, o quanto as coisas mudaram em mim ao longo dos anos que eu me trato, inspirações, quero muito poder contribuir, muito, esse aqui é o espaço para isso. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, se inscreve no canal. Eu vou deixar o link do Instagram aqui, do videozinho, se vocês tiverem curiosidade de ver um pedaço mais detalhado sobre a história. E até o próximo!